Olá, sejam muito bem-vindos ao Networking para Brasileiros Podcast. O NPB é um grupo sem fins lucrativos que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nos conectamos para trocar experiências, informações e criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante nas terras canadenses. Meu nome é Thales, eu faço parte do NPB, eu sou voluntário do podcast. Me segue lá, @ThalesMarinheiro. Nesse episódio, a gente vai falar sobre empreendedorismo aqui no Canadá. Ser imigrante já é difícil, ser imigrante e empreendedor ainda, calcule, né, pessoal? Para contar um pouco sobre a aventura de ser empreendedor, temos conosco Arnon Melo, presidente da Melo Rock, e Paulo Trindade, Creative Director na Paulo's Cake Shop. Bom, se apresentem, pessoal, para os nossos ouvintes, né? Digam um oi aí, primeiramente. Paulinho, vai primeiro, você. Bom, eu queria, antes de me apresentar, deixar os parabéns e a alegria e a felicidade que a gente está hoje de ter essa vitória do Arnon como Top 25 aqui em Canadá, no Canadá hoje. Então eu acho que é uma vitória para ele, para a comunidade, para todos nós, com toda essa dedicação, tudo que ele faz com muito amor, com muito carinho, essa ajuda para toda a comunidade. Então, Arnon, parabéns. Eu fiquei assim emocionadíssimo também hoje, porque é mais que merecido, viu? Então, sinta-se abraçado. A gente está aqui no Zoom, mas sinta-se muito abraçado, porque é uma vitória de todos nós. Então, obrigado por essa sua contribuição. Ai, querido, você é demais, vocês são demais, e é engraçado a gente estar fazendo esse podcast hoje, que a notícia saiu hoje, né? Foi publicada hoje, eu já sabia há alguns dias, não podia falar, mas muito, muito obrigado a você que votou, a todos que votaram para mim, porque essa competição, para quem não sabe, teve parte sendo julgada por jurados, né, da Canadian Immigrant Magazine, e a outra parte foi a votação do público, óbvio, né? Então, assim, muito honrado, muito feliz de ser o primeiro brasileiro, né, a estar representando os imigrantes brasileiros aqui no Canadá. Então, uma honra para mim. Fiquei muito, muito contente de ser nomeado e ter concorrido e hoje ter essa notícia. Então, obrigado. E tudo de volta para você, Paulo e Thales também, todo mundo que está escutando, porque a nossa vida de imigrante, ela nunca para, mas ela é gratificante nesse país maravilhoso que é o Canadá, que nos dá tantas oportunidades. E eu sempre levanto a bandeira do Canadá, sim, levanto a bandeira do Brasil, mas a gente está aqui, a gente rala aqui, né? A gente sofre aqui, então o Canadá sempre nos apoiando como imigrante. Então, muito, muito honrado. Imagina, eu acho que é uma honra para todos nós. E fazendo jus à fala do Thales, eu sou Paulo Trindade, imigrante de Pernambuco, Recife, Pernambuco, ex-cleaner. Acho que todo mundo tem um pezinho no cleaner quando chega aqui. E agora, nessa jornada de empreendedor, né, fazendo um bolo que é patrimônio imaterial de Pernambuco aqui em Toronto. Então, esse sou eu, e sou Owner e Creative Director em Marketing e o financeiro da Paulo's Cake Shop, com a loja física lá na St. Clair West, de frente para o Rio 40 Graus. Então, essa é a nossa introdução, Thales, aí para você e para o Arnon hoje. Eu queria parabenizar o Arnon, né? Porque realmente você merece, você está ativo em tantas coisas diferentes aqui em Toronto e no Canadá, no geral, né? Que realmente... E são tantos anos aqui também, né? De trabalho, né, Arnon? Então, sim, você, sem dúvida, é uma das pessoas mais proeminentes que eu conheço aqui e tem toda essa parte do trabalho de muitos anos e também do give back, né, para a comunidade brasileira no Canadá e também para fortalecer e estreitar as relações Canadá-Brasil. Então, você merece muito isso e... Bom, você já sabia uns dias atrás, mas eu também fiquei pensando nisso, falei, caramba, logo hoje que a gente ia gravar foi o dia que anunciaram, né? Eu fui jurado a não contar, né, para ninguém. O partner, o Peter, meu partner, ele abre a boca de vez em quando, né, conta as coisas antes, porque ele não consegue se segurar, mas eu não podia falar, porque senão ia dar bronca em mim. Mas obrigado, Thales, querido. Eu acho que o que você falou de give back da comunidade, acho que todo mundo tem que ter esse sentimento, porque o Canadá ensinou a gente a fazer isso, né? A gente se voluntariar. Então, é gratificante você dividir um pouco do que você tem, porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada para dar, né, para alguém, né? A gente fala, vou dar um conselho para alguém, será que eu tenho alguma coisa para falar, para contribuir, né, para aquela pessoa? Mas
só de você contar um pouco da sua história, já eu acho que dá uma luz, né, na cabeça de alguém, fala, não desiste, né, Paulo, continua ali, né, eu também fui cleaner, eu fui cook, eu fiz de tudo para sobreviver, né, até entrar na faculdade, depois arrumar emprego na minha área, mas normal, seja lá o que for que você precisa fazer para sobreviver, vamos fazer. Eu acho que todo mundo chegou aqui de uma maneira diferente. Bom, vocês já falaram algumas coisas aqui que eu tinha marcado aqui para falar, inclusive o seu prêmio também, né? Não, eu ia falar que eu ia me apresentar também. Enfim, agora eu vou me apresentar então. Para quem não me conhece, eu sou Arnon Mello, eu sou presidente e diretor operacional da Mello Rock Logistics, que é uma empresa que eu abri e construí com o Peter, o meu partner, há 20 anos atrás. A gente começou a empresa e esse ano, além de várias coisas que já aconteceram na minha vida esse ano, que foi assim um ano incrível, a gente comemora 20 anos com a Mello Rock Logistics no Canadá. Então é um sonho que eu tô ligando para as pessoas falando, olha, é 20 anos, a gente vai estar organizando uma festa. Aí cai a ficha, tipo, gente, eu tô falando que é 20 anos, é muito tempo, gente, é muito tempo, mas eu amo o que eu faço e nós somos uma empresa de logística que movimenta carga para o Brasil e para o mundo, e do mundo para o Canadá. E o Paulo, óbvio, é meu cliente, além de outras coisas, e eu tenho vários clientes brasileiros aqui que começaram a empresa, então, empresas de importação e exportação, então eu amo o que eu faço, eu amo logística, eu amo essa parte de trade internacional com o Brasil e com o Canadá, a gente ajuda muito, a gente tenta ajudar, e é isso. Muito obrigado por vocês virem aqui hoje falar com a gente, e eu queria começar perguntando para vocês, a primeira pergunta sempre é bem batida que a gente faz aqui, que é como vocês chegaram aqui, né? Eu sei que cada um chegou de uma forma diferente, cada um chega de uma forma diferente, mas o caminho às vezes parece meio igual, né? Essa parte do chega, você não sabe muito bem como é que é, você acaba tendo que fazer trabalho diferente, colocar vários chapéus aí, né? Para poder se virar no começo, e muita gente fala isso da regra dos 3 anos, né? Às vezes é mais, às vezes é menos, né? De que parece que depois de 3 anos as coisas começam a melhorar, mas tem um struggle muito grande durante isso, né? Então eu queria primeiro perguntar para vocês, como que o Canadá surgiu na vida de vocês? Acho que essa é a pergunta, assim. Quem vai primeiro? Paulinho, vamos você primeiro? Ou você... Pode ir, que eu fico aqui também aprendendo. Bom, eu cheguei no Canadá, assim, há muito tempo atrás, como você sabe, eu estou aqui há 32 anos, então na época que eu cheguei no Canadá, entregando a minha idade aqui, a gente não tinha o mundo da internet que a gente tem hoje, né? A gente não tem as facilidades de você ter um celular que você achava tudo no celular, procurava no Google e tudo mais. Então, a chegada em Toronto foi difícil, eu vim estudar inglês e me apaixonei por Toronto, conheci várias pessoas que, para mim, eu sou muito espiritualista, eu achei que essas pessoas era para eu conhecer, era para reconectar com elas, e elas estavam aqui, é por isso que eu vim para o Canadá, eu acredito isso muito fortemente. E eu vim estudar inglês e me apaixonei por Toronto e decidi que eu queria ficar aqui. Imigrei, naquela época era bem diferente de imigrar do que é para hoje, o Canadá era muito mais, vou falar fácil, não é fácil, nunca foi fácil, mas é diferente do que é a imigração hoje. E acabei fazendo faculdade aqui, porque eu sempre acreditei que eu queria muito estudar, eu queria muito cursar algo se eu quisesse realmente me estabelecer no Canadá. E eu acabei fazendo International Business no Seneca College, que é um college que eu recomendo para todo mundo. Eu faço parte da diretoria educacional do Seneca hoje, eu dou conselho dentro do International Business Program para tentar ajudar estudantes que estão chegando. Então, e o começo não foi fácil, trabalhei em fábrica, trabalhei de cleaner, trabalhei de limpeza, de cozinhar, fiz de tudo para sobreviver, até que eu consegui estudar e consegui achar um emprego na minha área, e é isso. Eu vi aqui que você falou que você foi factory worker, cleaner, cook, and a really bad waiter também, né? Faço as minhas apresentações, fui terrível de servir as pessoas, pelo amor de Deus, eu tiro o chapéu para quem é garçom, garçonete, né, trabalha de host e tudo, porque é um trabalho muito duro. Então, olha, parabéns para vocês. E você, Paulo? Como que o Canadá surgiu na sua vida? O Canadá surge na minha vida porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de zona de conforto, né? Então, a gente procura uma sarna para se coçar, que não tem condição. Tava tudo certo na minha vida lá em Recife,
né, casado, estava trabalhando, era consultor imobiliário, então tinha lá meu office, ganhava meu dinheiro, pagava minhas contas, mas aquela vida muito cíclica e uma insatisfação interior, querendo uma mudança, mas sabendo que ali já tinham limites, não tinha muito o que fazer. Eu já tinha construído minha vida, já tinha passado uma carreira profissional, já tinha um nível de educação tranquilo, MBA e tudo mais. E aí eu disse, bom, uma insatisfação por estar naquele contexto, né? A gente trabalhava muito, ganhava um dinheiro, mas aquela coisa que, né, um preço muito alto. E eu já tinha feito o primeiro intercâmbio muito jovem, aí aos 21, 22 anos. A semente foi plantada, eu não vim para cá, eu fui para os Estados Unidos. Trabalhei, vendi uns bolos na universidade, juntei uma grana e fui. Tive essa experiência, a semente foi plantada e conheci o outro mundo. E aí esperei todo esse tempo, fiz a minha vida, para aí de fato, depois que eu casei, que eu estava num relacionamento, a gente casou, meu marido também comprou a ideia da mudança, e aí viemos ao Canadá de férias. Por que o Canadá? Porque, na realidade, a gente viu que as possibilidades eram, né, nesse contexto que o Arno até linkou, para hoje estavam um pouco mais viáveis em comparação com os Estados Unidos, e a gente já tinha uma visão do país e reiterou essa visão quando viemos para cá. Passamos 20 dias aqui em Toronto e decidimos, é aqui mesmo. E aí começou-se um planejamento, né, 2 anos antes, para poder haver essa transição, né, essa mudança do Brasil para cá. E assim o fizemos. E com tudo muito planejado, muito tranquilo, nada do que foi planejado fluiu, porque isso aqui é Canadá, a gente não tem muito controle das coisas, né, nós como brasileiros. E aí a gente se virou nos 30 e aqui estamos. Que legal, que legal. Você foi para onde? E no qual lugar dos Estados Unidos? Eu fui para Salt Lake City. É a capital mundial dos Mormons, fica no estado de Utah. Meu Deus. Legal, a cidade linda de viver. Eu fiz um intercâmbio lá para estudo e trabalho na época. Então a limpeza, o garçom, tudo isso já persegue a gente, né, de antes. Acho que foi o preparo para chegar aqui. Com certeza, meu Deus, que legal. E é um lugar que não é tão típico, né, de ser turista brasileiro ou qualquer turista aí, eu acho, que é bem centralizado. Então eu falei assim, até quando você falou que você estava lá, eu estranhei, porque geralmente as pessoas vão para Miami, vai para Los Angeles, vai para Nova York, ninguém vai para Salt Lake City, né? Salt Lake City. Na época, como eu queria desenvolver um pouco mais meu inglês, né? Eu digo, eu tenho que ir para um local que não tenha brasileiros. E aí, como o visto que eu tirei nesse programa era um visto de estudo e trabalho, e eu fui mais com a intenção de trabalhar também para pagar a viagem, porque a vida, né, nossa no Brasil não era fácil, né? Então, teve todo esse contexto também. Então, isso influenciou na minha escolha da cidade, né, do estado e da cidade. Foi um mundo de possibilidades. Eu, inclusive, aconselho, né, eu tenho alguns amigos no Brasil, tenho primos, família. Digo, gente, se vocês tiverem a oportunidade na vida, não precisa também ser Canadá, Estados Unidos, América do Norte, mas se for para a Argentina, já abre porque você sai do lugar que limita a sua visão. Eu acho que isso acontece muito, principalmente em algumas regiões do Nordeste, né? Pessoas ficam ali, né? Não conhecem outras possibilidades. Então, sair um pouquinho desse lugar que te limita e conhecer outras possibilidades, eu acho que ajuda bastante, mesmo que você volte ou que seja simplesmente uma experiência. Mas eu acho muito válido. Eu concordo 100% com o que você disse, porque eu senti muito isso a primeira vez que eu viajei, e depois que eu vim para cá, né, morei alguns anos aqui também, que você sente que, tá bom, tudo aquilo que é estabelecido no Brasil e que é importante aqui, às vezes você entende que existem mais modos de se ver a sociedade, existem mais modos de se viver, e que cada país tem as suas partes importantes ou menos importantes e as suas peculiaridades, né? Então, eu acho que depois que você chega nessa conclusão, tipo, não é só aquilo, né? Não é só aquilo que tem no Brasil. Não dizendo que o Brasil é ruim, nada disso. Que não é só aquela forma que existe de se pensar nas coisas, né? Então, isso já abre a sua cabeça de uma forma que ela nunca mais volta a ser igual. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço que a melhor coisa que você pode fazer é morar fora do lugar que você mora, né? Durante um tempo. Mesmo que for dentro do Brasil mesmo que não for para qualquer outro país ou qualquer outro lugar diferente de onde você está, só para você ver a quebra de paradigma, né? Facilita. Eu queria para vocês também, agora vocês são empreendedores aqui, a gente vai chegar a falar disso, de como estão as coisas hoje, mas eu queria saber o seguinte,
No Brasil, vocês já eram empreendedores? Eu vi aqui que o Paulo trabalhou com coisas diferentes aqui, né? Com vendas e também com o setor imobiliário e tudo mais. E eu não descobri muito o que você fazia no Brasil, não. Se você trabalhava já, não sei quanto rápido você veio para cá, para o Canadá, mas eu queria saber isso. Vocês sempre quiseram ser empreendedores? Acho que essa é a pergunta, sim. Eu começo. Quando eu vim para o Canadá, eu trabalhava para a Varig, a companhia aérea do Brasil, né, a nossa companhia nacional que era na época, e foi o meu primeiro emprego no Brasil, na verdade. Eu fazia embarque no aeroporto de Congonhas, era a ponte aérea Rio-Congonhas, eu trabalhava lá. Então foi o meu primeiro emprego e eu nunca pensei, naquela época pelo menos, nunca pensei em empreender. Eu adorava o que eu fazia, adorava atendimento a cliente, eu adorava ver gente, eu adorava conversar com as pessoas, mas eu nunca pensei em ter o meu próprio negócio. Foi quando eu vim para o Canadá e eu fiz faculdade e na faculdade aqui no Seneca, realmente isso é ensinado a você, né? Óbvio, são vários cursos que são relacionados a um monte de coisa, e empreendedorismo acho que está no core do International Business, né? De você desenvolver negócios internacionais. E foi ali que comecei a pensar que eu gostaria muito de um dia ter a minha empresa, mas naquela época eu não sabia se eu ia continuar fazendo logística ou trabalhar em outra coisa. E quando eu comecei realmente a trabalhar com logística, eu pensei que sim, eu queria muito empreender. Mas, é aquela história, eu queria muito, mas eu conversava com várias pessoas que já tinham empresas assim há 5 anos, 10 anos, eu falava para eles, como que é, né, ter uma empresa? E todos eles falavam a mesma coisa. Tá, é ótimo, mas eu nunca vou poder passar para você o que é ser um empreendedor e ter uma empresa se você não tiver essa experiência você mesmo. É impossível passar isso para alguém, o sentimento de empreender. E aquilo eu falava, meu Deus do céu, e eu morrendo de medo, né? Porque eu queria aquilo, mas você entregar, como é que é? Não tem aquele ditado, entregar o certo pelo duvidoso? Sabemos lá como é que você... Trocar o certo pelo duvidoso, Trocar o certo pelo duvidoso. E aí, né, eu vou conseguir me alimentar, eu vou conseguir pagar aluguel, eu vou conseguir todas aquelas dúvidas terríveis. E aí, já estou adiantando a história, mas aí chegou para mim numa época em que eu não estava mais feliz. Eu sempre amei o que eu fazia em logística, eu trabalhava 10 anos com uma empresa que eu amava, que eu fazia tudo que eu queria, que eu aprendia, e no dia que eu comecei a acordar infeliz, que eu não queria ir para a empresa, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, uma coisa muito errada. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. E foi quando eu pedi demissão e decidi realmente investir, de me libertar e tentar, naquele momento, seguir aquele sonho que eu tinha tido lá atrás. E você, Paulo? Paulinho? Então, no meu caso, foi um processo um pouco diferente, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas, então eu comecei como vendedor de shopping e todas as profissões que eu passei, todas elas lidavam com comunicação ou comunicabilidade, né? Então isso me facilita muito. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei de fazer essa networking com as pessoas, com as empresas. Então, todas as vezes eu parei para fazer essa análise em que eu estava numa profissão em que eu trabalhava isso, me ajudava muito. E aí eu passei também, cheguei a ser funcionário público, eu fui funcionário da Infraero na época, nível médio, né? Pagava uma conta e deixava outra. Ajudou na época a pagar os livros da universidade. Então a gente ia, mas eu vi que não era o meu perfil, ser funcionário público, ficar ali dentro de uma sala, sabe? Ganhar aquele salário e tal. E aí, indo de encontro ao que todo mundo lá no Brasil, né? Nossa, que loucura, você é doido, vai deixar o emprego para estar vendendo um apartamento, vai passar 6 meses para vender um apartamento, enfim. Decidi, tive um convite de uma amiga que trabalhava de RH na época de imobiliária, me convidou. E aí eu acho que foi o divisor de águas, né? Porque aí eu era autônomo, eu sou uma pessoa voltada para resultados, né? O meu direcionamento ali. Então acho que a virada de chave foi aí. Então eu comecei a trabalhar fazendo a venda dos imóveis e aí acho que a virada de chave, como eu falei, foi sair do emprego formalizado, a CLT que a gente chama, né? E ir para essa coisa autônoma.
né, de você faz o seu salário. Então, tudo que eu tenho, né, e estar aqui no Canadá foi proporcionado graças à carreira no mercado imobiliário. Então, esse foi o processo. Eu não pensei, eu não planejei em ser um empreendedor, mas a partir do momento que eu abri meu próprio escritório e fui fazendo, as coisas foram acontecendo. E assim eu não pensei diferente aqui também. Mesmo já de cleaner, garçom, lavador de carro, o que mais que teve? Gente, teve tanta coisa, construção e boleiro. Eu acho que eu já pensava, eu digo, não, eu preciso ter alguma coisa que me garanta, né, possa colocar essa força física, né, de fazer alguma coisa, mas também que o dinheiro trabalhe, ele gire. E eu fazia bolo e faço bolo desde os 13, né? Eu nunca vivi de bolo, a não ser nesse período da universidade. Fiquei desempregado e tinha que pagar as contas, né? Antes de entrar na Infraero, bem antes. E aí eu fazia bolo, coxinha e vendia. Me sustentei por um ano. Eu digo, bom, vamos voltar às origens. Quando eu cheguei no Canadá, eu voltei por todo esse processo, de fato, e foi o que me deu a ideia. Mas o bolo de rolo, ele entra de uma forma muito especial, né? Eu sempre presenteei todos os meus amigos na época com bolo de aniversário, de casamento, umas comemorações, e como ele é um bolo muito rico e não tinha nada parecido aqui, eu comecei fazendo para presentear as pessoas. E aí, de fato, o povo começou a me pedir muito, e aí foi que a ideia daquela época voltou, né? Nossa, você está num país diferente, é um desafio, mas por que não comprar essa ideia, comprar esse desafio e trazer, né, uma proposta diferente para cá de sobremesa, ou simplesmente de um bolo em que as pessoas apreciam e que é carregado de história, né? Acho que o Canadá funciona muito com histórias, porque todos nós, imigrantes, de uma forma geral, a gente traz as nossas histórias para dentro do país, né? Então esse foi o link que eu fiz através do bolo de rolo. E estamos aí hoje, né? Aí mais ou menos em 20 dias de aberto, uma emoção só e seguindo. E parabéns também, né? Tem que parabenizar isso também, né? Tem uma loja da Paulo's Cake Shop em Toronto, muito legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigado. A loja é linda, quem não conhece tem que ir lá na St. Clair, na frente do Rio 40 Graus, a loja é maravilhosa, já fui, já comi tudo, já levei o pessoal do escritório, o povo já amou, já muito feliz, muito orgulhoso de você. Pode... Venha, vai ter bolo. E pudim, o bolo do pote que ele faz não só o bolo de rolo, mas muito bom. Paulo faz um bolo do pote, maravilhoso, prático, você pega, leva, vai comer no escritório, é muito, muito, muito bom. Como foi, assim, a mudança, assim? Talvez você possa falar, talvez, um pouco, no caso do Paulo, do Brasil, quando ele... Como é que foi sair do certo e ir pro duvidoso? Como é que foi o começo do... Ok, agora eu não recebo mais por mês. Agora eu vou depender do que eu conseguir fazer no mês, do que minha empresa dá certo e dá errado. Como foi esse sentimento, assim? Como é que foi o sentimento de tipo, não, agora é pra valer, agora mudou. Meu Deus, né? Tipo, imagino que deve dar uma ansiedade, né? Porque não é um sentimento fácil, né? Não, eu vou primeiro, então, agora que eu estou literalmente vivenciando isso. É assim, eu acho que empreender em qualquer lugar do mundo tem seu ônus e seu bônus, como a gente sabe, né? Mas quando você empreende fora da sua zona de conforto, né? Num país que não fala a sua língua, que não aprecia o produto da mesma forma, então o desafio é maior. Dá um frio na barriga. Eu, nesse momento, eu tentei cuidar muito da minha saúde mental, porque eu acho que é essencial para a gente, né, que está fazendo essa transição. Eu acho que assim, quando a gente sai do Brasil e chega aqui, a gente tem que cuidar dessa parte. E empreender aqui em Toronto, meu filho, olha, eu tiro o chapéu para todos os meus amigos e conhecidos empreendedores, desde um negócio grande, uma empresa grande de 20 anos, como é a Mellow Rock, como a Bubu Pet Shop do Talisson, que é uma empresa menor, mas, assim, todos, eu acho que passam pela mesma etapa e todos são vencedores, porque é um processo difícil, em todos os sentidos, em todas as etapas, do documento, do conceito do business, porque você não tem referências,
né? No Brasil, a gente consegue um plano de negócio de um Sebrae, a gente consegue um estudo, a gente conversa com pessoas, é mais fácil esse acesso. Aqui é um pouco mais difícil, mas existe também, só que você tem que buscar, né? Então, realmente um challenge muito grande, mas aqui vamos vivendo. O medo, a gente convive com ele todos os dias. Eu costumo dizer também que o medo, ele pode ser também o seu combustível. Então, pelo medo, a gente vai com medo mesmo, mas vai. Então, nesse quesito todo, eu acho que é essencial, de fato, a gente cuidar da gente, a gente desenvolver essa resiliência para lidar com tudo que o business vai exigir de você. E, principalmente, para que você esteja bem quando as vitórias chegarem. Porque uma empresa como a Mellow Rock, hoje de 20 anos, né, ela construiu, né, toda essa trajetória, mas com certeza teve também muito desafio, muita dificuldade. Mas tanto o Arnold quanto o Peter, eles tinham que estar bem para lidar com as dificuldades e quando, né, as vitórias chegassem, você poder usufruir hoje e falar que tem uma empresa de 20 anos, né, e bater no peito de fato com orgulho. Então eu acho que é mais ou menos isso. Você se torna uma pessoa, não um empreendedor, mas uma pessoa, no geral, muito resiliente. Você vai ali aprendendo a lidar com o jogo de cintura de tudo que você enfrenta de dificuldade. Eu acho que essa é a palavra-chave aí, resiliência. Não é nem medo, é resiliência. Eu acho que você falou tanta coisa que começa a lembrar, né, lá do começo, Sim. Porque diferente de você, que abriu a sua loja super planejado, super, né, com análise de tudo. Adoro super planejado, nem foi isso, mas foi. Não, mas você tem uma loja maravilhosa que você desenhou, que você bolou, que você alugou, que você entendeu tudo. Comigo foi muito assim, quando eu falei para os meus clientes, quando eu estava na outra empresa, eu estou saindo, a primeira coisa que eu escutei deles, que foi uma surpresa para mim, que eu não contei antes, eles falaram, tá, mas você está indo para onde, a gente vai com você. E naquele momento eu saquei que, tá, então tem gente que dá valor ao que eu faço, né? Os meus clientes dão valor ao que eu faço. Se eles dão valor, eles estão falando para mim. Eu não pedi para eles virem comigo, né? Eles falaram, estamos indo com você. E aquilo que me deu essa resiliência que você está falando, Paulo, de falar, nossa, você vai vir comigo? Beleza, então entreguei a carta de demissão, tive a minha festa, ganhei o presente, porque é uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas e nas minhas palestras, para quem está ouvindo, nunca queime as suas pontes, né? Nunca destruam as suas pontes do passado, do seu trabalho, por mais que você esteja infeliz onde você está, não brigue, não saia brigado, fale obrigado, até logo, até mais, porque a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado da rua, né, na outra calçada, né, depois que você sai da sua empresa. Então, eu ganhei a minha festa, ganhei o presente, saí, fiz tudo correto, como tinha que ser feito, e eu continuei a tomar conta dos mesmos clientes que eu estava tomando conta. Então, essa resiliência, ela existiu porque, primeiro, eu tinha que sobreviver, mas eu tinha que tomar conta deles, né? Eles acreditaram em mim. Então, eu tenho que, né, primeiro tomar conta deles e eles vão pagar pelo meu serviço. Mas foi muito complicado, foi muito difícil, porque não foi, eu vou falar assim, não foi tão planejado como o Paulinho fez, eu acho. Não foi assim, Peter, senta aqui, vamos fazer o nosso plano de negócio. Nada disso, porque a coisa foi tão rápida que demorou muito tempo. Uma coisa que eu também falo, planejar é legal, mas também tem o lado negativo do planejamento, eu acho. A gente vai falar talvez um pouco disso. Tem gente que planeja demais, calcula demais e fica sonhando naquele planejamento e não executa nada. Porque no momento que você executa algo, o seu plano vai ter que ser ajustado, vai ter que ser corrigido, o seu plano não deu certo, vai ter que fazer outro, mas você está ali, né, Paulo? Você está ali no dia a dia sobrevivendo, porque você está batendo o bolo, porque tem gente querendo comprar o seu bolo, entendeu? Então, eu acho que na época que a gente criou a empresa, lógico, a gente tinha um planejamento, mas não é o que eu tenho hoje, não é o que eu tenho, o que eu tive há 10 anos atrás, foi gradativo. E aí, quando sobrava tempo, a gente falava, tá, a gente quer crescer agora dessa maneira, a gente quer fazer isso. Mas primeiro era tomar conta dos clientes, primeiro era sobreviver, primeiro, sabe, assim, você vai
porque tem gente que planeja demais, eu acho que não sai do lugar também. Eu sou um pouco contra muito planejamento, eu sou um pouco contra. Concordo totalmente. Eu acho que tem um momento, tem um gatilho ali, tem uma linha tênue entre o planejamento e a execução. Planejar é importante, muitas das vezes a gente não tem todas as ferramentas, a gente vai com o que a gente tem mesmo, mas você tem que ir. Se você sabe, se você conhece ali mais ou menos os caminhos, você tem que ir. E indiretamente, você já fazia sua networking, né, com esses clientes e houve um planejamento indireto, porque a partir do momento que você construiu a sua base, a sua networking ali com esses clientes que você atendia, tecnicamente a migração, né, para a sua empresa, ela tornou-se um processo muito fluido. Então, foi graças a você, né, a vocês, que fizeram, né, essas conexões, que trabalharam, que mostraram também competência, credibilidade, construíram de fato essa base. E para uma pessoa chegar e dizer hoje, olha, para onde você for, eu vou, né, então a gente vai seguir você, então você precisa realmente ter feito um bom trabalho, né, ter cativado esse cliente, então teve indiretamente também esse processo com vocês. Eu adorei isso que você falou, porque eu nunca pensei nisso. Que, na verdade, os 10 anos que eu passei trabalhando em logística antes de criar a Melorock foi um planejamento, ou relacionamentos com os meus clientes e relacionamentos com os meus fornecedores, porque uma coisa que me emociona demais hoje é o fato de que quando eu falei, não só para os clientes que eu ia sair, mas para os meus fornecedores, motorista de caminhão, empresa aérea, despachante aduaneiro, todos falaram para mim, Arnon, conte comigo, você já tem uma conta comigo, eu vou te apoiar. E essas pessoas, tinha gente que eu mal conhecia, entendeu? Mas outra lição que para mim é muito importante, trate as pessoas que você se relaciona da maneira que você quer ser tratado. Não como eu sendo o presidente da empresa e tratando um subordinado como um subordinado. Eu nunca tive essa... E mesmo na posição de gerente que eu tinha, eu sempre fui educado, eu sempre fui gentil, eu sempre pedi por favor, eu agradecia, eu tratava as pessoas que, desde do motorista do caminhão até o presidente lá, sabemos lá, né, da companhia aérea, com o mesmo, como que fala? Com o mesmo respeito. E isso veio provar para mim depois o quanto eu tratei essas pessoas importante no desenvolvimento da minha empresa, porque essas pessoas sabiam quem eu era como pessoa. O Arnon Melo, que tem sentimento, que tem respeito, que tem educação. E eles foram que falaram, não, a gente te conhece há 10 anos, a gente vai te ajudar, a gente vai te dar apoio. Então, você constrói, como você está falando, agora está sacando um monte de coisa para mim na sua fala, que isso é um planejamento inconsciente, você quer indireto, saber, né? Indireto. Querendo ou não, então, muito bacana. Você estava fazendo a sua base, plantando, né, ali a sua base, mostrando o seu trabalho, a sua tratativa, né, a gente vive num país que se relaciona com as pessoas, né, então a tratativa é muito importante de fato, né, a gente está numa reunião que chama Networking para Brasileiros. Então, é assim que funciona, tudo é muito linkado, mas as pessoas compram comida, eu falo de um serviço grande como você oferece, elas compram de fato de quem oferece credibilidade, de quem oferece competência, estabilidade, conhecimento, e isso, né, você constrói, você não estala os dedos numa empresa, né, de 20 anos e mantém-se no mercado desse jeito, né? Então tem uma construção muito grande aí por trás, mesmo que indiretamente. Legal. A gente está falando demais aqui, né, Thales? Nem deixa o Thales fazer pergunta, a gente está aqui no bate-bola e... Não, eu gosto assim, quando flui mesmo, porque não é só uma pergunta, não, pergunta uma coisa, responde, é orgânico, né? Vai se mexendo. Vocês são muito vai fluindo de entrevistar, porque, olha, vocês já marcaram várias perguntas aqui do mental health também, tudo mais, deixa eu até ver aqui para onde que eu vou agora. Eu acho que é importante essa história do mental health, porque todo empreendedor que está escutando, né, esse podcast vai sacar que aquele desespero, né, Paulo, que você tem de chegar no final do mês, pagar todas as suas contas, tentar receber dos seus clientes, né, que pagaram atrasado, que não pagaram,
e para manter esse cash flow, né, o giro de caixa, né, ali, porque é a contabilidade. No final do dia, por mais que você esteja lindo, maravilhoso e talentoso, você tem que receber o seu dinheiro, você tem que fazer os seus pagamentos para agradar todo mundo e pagar o lanchinho das crianças, né, se alimentar ali, porque senão você não sobrevive. E Exatamente. o mental health nesse momento quantas vezes, né, você não dorme de noite pensando, será que eu vou receber? Será que ele vai pagar a tempo? Quantas vezes eu trabalhei sábado e domingo, não tinha final de semana, tipo, não existia isso. Quantas vezes eu fui na empresa no final de semana? Primeiro que eu adorava, mas era uma maneira de você limpar as coisas que ficaram para trás até sexta, né, que era uma loucura. Mas acho que o mental health nesse processo é duro, é fundamental. E se você tem alguém que te apoia, que você pode conversar, que você tem um partner, que você tem um parceiro, uma parceira, é fundamental para você tentar, ou ter um mentor que te ajuda, que troca ideia com você. Deixa eu fazer um gancho aqui agora, então. Que eu ia chegar nisso aí, né? O Arnon já participou com a gente, né? A gente entrevistou ele sendo do Concide, né? A gente vai falar também da parte do voluntariado, de quanto é importante o voluntariado, mas daqui a pouco a gente volta para isso, senão vou me perder aqui. Quão importante você acha que é ter um mentor? Porque quando eu falei, não, vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo, tô querendo criar uma série nova aqui no NPB Podcast para falar sobre os empreendedores brasileiros aqui no Canadá, e aí eu me surpreendi com o número deles que tinham, porque tem muitos mais do que eu imaginava ter. Eu já sabia que eles tinham crescido assim. Eu cheguei aqui em 2018 e parece que aumentou bastante de lá para cá. Então eu queria te perguntar assim, o quão importante é um mentor que já passou por várias partes do empreendedorismo para alguém? Você acha que é necessário? É mais fácil navegar? O quão importante você acha que é ter um mentor? Primeiro, o Paulinho começa. Eu acho que é essencial. Se você tem alguém que você se espelha, se você tem alguém que já caminhou, já fez o caminho que você está querendo fazer, passou pelos percalços, passou pelas dificuldades e tem essa informação. Informação é tudo hoje. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem informação num primeiro momento, vale mais que dinheiro, né? Porque aí você tá salvando tempo e, consequentemente, dinheiro, grana também, né? Uma pessoa que passou ali, ela viu que deu certo, que deu errado, uma pessoa que tem uma visão melhor que a sua. Às vezes você é muito bom fazendo bolo, mas você não é bom com números. E aí você precisa, né, ter uma visão macro do business. Então, acho que ter um mentor hoje é essencial. É uma pessoa que, de fato, você confie, te inspire e que agregue. Então, eu não escolhi Arnon Mello à toa para ser o meu business mentor, porque a história dele me inspira desde antes. Aliás, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que ele nem sabe, né? Mas a gente está falando de challenges, a gente está falando de mental health. No dia que eu conheci Arnon, a gente só tinha trocado e-mails e falado ao telefone, que eu queria trazer o bolo de Recife. E ele tinha uma palestra marcada como importar e exportar do Brasil para o Canadá. Eu lembro como se fosse hoje. Nesse dia, eu estava trabalhando num prédio lá na Yonge Street. Então, era um sábado, eu ia sair do prédio e ia para a palestra. No dia, né, da palestra, nesse sábado, durante o trabalho, isso que eu já vinha... Os vistos tinham dado errado, nosso planejamento não tinha funcionado, enfim, eu já estava bem naquele nível de estresse que você diz, gente, eu acho que isso não é para mim, acho que todo brasileiro passa por isso aqui. Gente, acho que é o meu limite, acho que aqui deu, né? Aqui não foi. Acho que valeu a tentativa, Paulo. Obrigado, Brasil. Obrigado, Toronto. E vamos. Nesse dia, eu trabalhando, 2 horas antes da palestra, eu largava uma, tinha 1 hora para chegar, eu estava limpando um bin de lixo, né? E eu tive que puxar o bin, né, o container. Alguém jogou o lixo lá em cima e eu tomei um banho de lixo nesse dia. E aí, num estresse nível hard, me desesperei, eu chorei, eu disse, gente, como é que eu vou pra palestra agora? Pode, eu tô trabalhando no lixo e tal. Nesse momento eu chorei muito, eu fiquei muito assim, angustiado, né? Mas tinha me comprometido, eu tinha falado com ele pelo telefone, eu disse, eu vou assim mesmo, né? Enfim, ele falou comigo, me deu todas as informações de como trazer o bolo, mas já me comprometi e assumi, eu vou. Mas, de fato, isso não é para mim. Chegando lá,
né, muitos brasileiros, ele muito solícito junto com o Peter, e eu conheci outras pessoas também, e aí ele me conta a história dele, né, lá na palestra. E eu fico olhando, eu disse, ai Paulo, como você é soberbo, né menino, achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo que hoje, né, tem o seu lugar ao sol aqui, passou por um perrengue ou por algo parecido. Então eu falei para mim mesmo, pare de reclamar, se inspire quem fez a diferença, busque isso, né, busque o seu e siga. Né? Então a partir daquele momento, também escutar a história do Arnold, da Rayovac, das pilhas que ele explodia, né, que ele não sabia os processos, né, que ele das cores, me inspirou muito, né, então foi daquele dia que eu disse, é isso, né, então a gente tem que, de fato, estar com pessoas que nos inspiram, porque muitas vezes ele falou da questão da contribuição dele, como é muito grande, né, para o CONCID, para a comunidade brasileira, mas muitas vezes a gente por si só já inspira. A nossa existência já inspira. Alguém está nos observando, alguém está nos copiando, a gente está incentivando alguém ali indiretamente. Então, esse incentivo para mim foi muito impactante naquele dia, porque foi o dia do banho do lixo, que eu nunca mais me esqueço. Então, teve essa virada aí de chave também. Eu não sabia dessa história e incrível que, lógico, ninguém notou, né? Pena que se eu te conhecesse melhor naquela hora, eu te dar um abraço, sabe? Falar assim, estamos aqui junto, vamos embora. Mas essa história de contar o nosso começo aqui, eu aprendi com uma embaixadora canadense, que eu fiz uma apresentação uma vez com ela. E eu estava tão nervoso naquela apresentação, uma das primeiras que eu fiz junto com o oficial canadense e tal, falando de negócio entre Brasil e Canadá, eu falei assim, gente, eu preciso contar os perrengues da chegada, né, de imigrante. Foi muito bom. Por quê? Porque eu tinha esquecido, né, que a maioria das pessoas que estão aqui são imigrantes, vieram de famílias de imigrantes, que passaram perrengues piores que a gente passou, né, para chegar aqui, sobreviver nesse Canadá friolento e sem... Enfim, e ela veio falar para mim naquela palestra, falou assim, eu não sabia do seu passado, e ela contou da família dela, entendeu? Que também eram imigrantes e tudo mais. Ela falou, é muito importante se dividir esse começo com as pessoas, porque as pessoas acham, olhando para mim hoje, o que eu tenho, o que a gente construiu, eu não, né? Todos nós que estamos aqui escutando, porque muita gente construiu muita coisa, e estamos nesse podcast, que tudo caiu do céu, que foi muito fácil, né? Que a gente está vivendo o sonho, entendeu? Que a gente fez assim, né? Estalou o dedo e pronto, tudo ficou maravilhoso. Ninguém sabe do banho de lixo, ninguém sabe de trabalhar na fábrica de pilha da Evered, ser despedido porque eu era daltônico, entendeu? Porque eu não sabia a cor lá da lanterninha para colocar no pacote. E então... tem um monte de história que a gente esquece, a gente coloca lá atrás, né, no fichário lá atrás da nossa cabeça, porque a gente não quer lembrar mais, até certo ponto, mas é muito bom lembrar. Eu falo pro meu time da Melo Rock, a gente tem que lembrar das nossas conquistas, das nossas falhas, porque é o que constrói a gente como ser humano nesse país, como imigrante, bem sucedido, não sucedido, que sobreviveu, seja lá o que você está fazendo como imigrante, mas você está aqui, você sobreviveu, você chegou, você está aqui, e aqui você vai ficar, e aqui você vai vencer, é o que eu falo para todo mundo. A jornada é muito importante, né? Eu lembro que... Total. Meu pai me disse isso, ele falou assim, ele fez uma analogia com uma corrida de Fórmula 1, ele falou assim, se o piloto só ficar pensando na hora que ele vencer a corrida, dele sair do carro até o banho de champanhe, é coisa de 10 minutos e acabou. Então ele tem que aproveitar todas as 80 voltas do circuito e tudo mais, né? Então, eu acho que faz parte disso, né? Também, esse banho do lixo, os percalços são também troféus também, né? Então, isso é muito legal. Caramba, vocês são muito bons, hein? Você puxa uma coisa na outra. Uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês era também... Eu ia perguntar um dia que foi muito difícil. Vocês lembram, assim, foi um dia que foi difícil e depois virou um aprendizado, com certeza, que seria um dia muito ruim na caminhada, que eventualmente às vezes se transforma numa coisa boa depois que passa, né? E um dia muito bom, né? Imagino que para o Paulo deve ser a estreia da loja dele, né? Algo do tipo assim, né? Mas queria saber de vocês esses dois pontos, assim.
Um bom e um ruim da trajetória. Eu vou deixar Arnon primeiro, então. Eu apago da memória, né? Muita coisa que a gente sofreu no começo como imigrante, mas eu acho que, assim, para mim no começo foi da empresa, principalmente, de pagar todos os seus fornecedores e não ter dinheiro suficiente, entendeu, para pagar o seu aluguel, o seu mortgage na época que a gente tinha da nossa casa, né? E ter que emprestar dinheiro de amigos, entendeu, para que no próximo mês fechasse o balanço da empresa e a gente poder pagar todo mundo. Então teve vários momentos assim, momentos difíceis que a gente não tinha para onde apelar, e aí vieram amigos que são anjos, né, e falaram, não, eu te ajudo e depois você me paga. Então, mas nunca desacreditando que a gente não ia conseguir, sabe? Foi difícil, a gente sabia que era um processo, mas lá atrás, há 20 anos atrás, passaram por vários perrengues financeiros porque as pessoas atrasavam seu pagamento e o seu cash flow ia embora, e aí ficava lá a ver, e aí a família não está aqui, entendeu? A gente não tem família, não é que nem no Brasil, né, que eu venho de uma família, graças a Deus, que sempre me deu tudo, eu tive muitas condições, mas um dos orgulhos que eu tenho de tudo, eu tenho orgulho de muita coisa que eu fiz no Canadá, mas um primeiro orgulho que eu falo para minha mãe sempre é que eu nunca liguei para minha mãe ou para o meu pai na época e falei, não tenho dinheiro para comprar comida, não tenho dinheiro para aluguel, me empresta. Eu nunca fiz isso. E por isso, ninguém apita na minha vida, nunca mais apitaram, desde que eu saí do Brasil, né? Porque se você não pede dinheiro para a família, então ninguém pode falar nada, né? Então, eu acho que os perrengues financeiros no começo foram terríveis. E, lógico, os perrengues, que não é perrengue, né? As felicidades de você conquistar uma conta gigante, que eu não posso falar o nome do produto, mas é uma empresa que faz um aparelho que todo mundo tem no mundo, que faz computadores maravilhosos, e é bem caro esse produto, e a gente conseguir essa conta em exportar esses produtos para o Brasil por pura competência, de competir com empresas multinacionais de logística, mas a gente faz um trabalho tão especializado, tão detalhado, que para aquele produto que vai para o Brasil é tão necessário que essa empresa há quase 10 anos nos usa para esse embarque. E eu não posso fazer propaganda, eu não posso contar essa história, porque eu tive que assinar uma coisa de confidencialidade por segurança, né, do produto. Então é uma alegria muito grande que às vezes eu não consigo dividir com as pessoas essas conquistas pequenas, né, de ser escolhido por realmente o meu time prestar atenção, dar valor e carregar, vestir a camiseta, né, daquilo que eu acredito como dono da empresa e como eu e o Pira acreditamos que a nossa empresa, a nossa filosofia de vida vai muito junto a isso. Aí vou parar de falar agora para o Paulo contar o dele, né, porque depois do banho eu vou usar isso, essa simbologia sua para explicar, assim, os perrengues que a gente passa, entendeu? Porque eu acho também essa simbologia que você falou, a gente leva um banho às vezes do que você levou, mas a gente lava a roupa e toma banho e levanta e continua, meu amigo, porque é assim, é temporário. Exatamente, a resiliência vem daí, né? Então, assim, quantos banhos de lixo a gente não toma, né, durante aí a nossa vida, a nossa trajetória, e você diz, não, vou me limpar agora, então. Então, eu acho que essa resiliência, ela vem daí, né? Acho que quando você experiencia algo que é muito impactante, você consegue passar por essa situação com discernimento, não com tranquilidade, a gente não passa com tranquilidade, a gente chora, a gente muitas vezes se desespera, mas você volta. Eu acho que aí é onde está o processo. E saber que é um momento, né? Nós passamos por momentos, por situações. Então, eu creio muito nisso. Então, eu vou seguindo, né, dessa fluidez das coisas. Então, está um momento difícil, está apertado. Então, a gente busca uma estratégia. Eu sempre fui uma pessoa direcionada para soluções, né? Eu não consigo enxergar o problema por muito tempo. Eu fico buscando a minha mente ela processa muita coisa ao mesmo tempo, né?
Então eu fico buscando aqui não dá, aqui vai. Então é mais ou menos isso. Mas para pontuar, eu vou deixar o banho como um momento difícil, eu acho que é importante. E eu acho que o momento que eu acho que consagrou, para muitas pessoas podem pensar que foi a loja, que foi a abertura, né? Porque eu passei 6 meses para abrir, isso é outro perrengue. 6 meses para o permit sair, eu desesperado, né? Mas o permit ainda não foi a alegria maior. A loja também não. Ela foi uma consequência de uma outra alegria maior, que foi a residência permanente. E eu vou falar por quê. Porque eu acho que a residência permanente, ela é uma validação de tudo isso que você passou para o país em que você está, dizendo assim, agora de fato você existe, a gente te aceita, te recebe, te acolhe formalmente. Atestando isso, você tem uma carta e uma carteira, que é muito simbólico, mas passa o filme. Passa o filme do banho de lixo, passa o filme daqueles 2 anos prévios de planejamento no Brasil para vir, de tudo que funcionou e que não funcionou também, mas que você, de fato, atingiu, que é a premissa, eu acho, para qualquer pessoa que imigra, que é a permanência no país. Então, eu acho que a nossa maior alegria, né, diante desses 6 anos canadenses, eu acho que foi, na minha opinião, foi a residência. A loja foi uma consequência desse planejamento que só estava esperando a residência acontecer para ser aberta. Então, eu acho que a residência, ela ocupa aí o primeiro lugar. Muito, muito legal, cara. É muito fácil entrevistar vocês. Meu Deus do céu, não preciso nem ficar puxando a história. Eu vou aproveitar que a gente está nesse pedaço aqui de conquistas, para depois eu tenho uma outra pergunta em seguida, mas eu queria perguntar para o Arnon como foi receber. Bom, você ganhou os 25 Top 25 Immigrants Awards também, eu acho que esse também é uma conquista, né? Mas eu queria perguntar para você como foi receber a medalha do Rio Branco, que é uma honraria muito grande do governo, né? Que, para quem não sabe, o Barão do Rio Branco era um diplomata, né? E quem agraciado com essa honra foi pessoas que tiveram mérito na propagação da cultura, ajuda. A Ordem de Rio Branco, ela simboliza a ajuda que qualquer brasileiro ou estrangeiro deu à população brasileira, pode ser no Brasil, pode ser no mundo, pode ser em qualquer lugar, e que também eleva o nome do Brasil no exterior. Então, para mim, ele fala lá na insígnia que é levar o Brasil no seu coração aonde quer que você esteja. Então, para mim, isso, eu fiquei muito emocionado, porque primeiro eu não sabia nada do que era a Ordem do Rio Branco, eu não sabia quem era Rio Branco, eu não sabia de nada. Isso eu já falei em várias entrevistas, que foi uma surpresa muito grande. Eu recebi um e-mail falando que eu tinha ganhado a Ordem do Rio Branco, e eu fiquei mudo. Eu falei, isso é piada, alguém tá zoando com a minha cara. E quando eu liguei para a embaixadora Vanja Campos da Nóbrega, ela começou a dar risada, gritar no telefone de felicidade, e ela me conta que ela tinha me nomeado para essa honra há 1 ano e meio atrás, e ela não sabia se ia ser aceito ou não, porque vai para uma análise no Itamaraty. Então, quando eu li sobre a Ordem, eu acho que não é que eu simbolizo a Ordem, eu levo o que é ser brasileiro, eu acho, sabe? Aonde eu vou. Eu elevo o nosso país aonde eu vou. Eu falo bem do Brasil aonde eu vou. Eu tento, nas nossas relações internacionais, achar o meio termo, entendeu? E não colocar nós, brasileiros, para baixo no mercado internacional. Porque eu tenho várias pessoas no Canadá, canadenses, que toda vez que eu faço uma palestra, eu falo assim, você fala isso, mas o Brasil é corrupto, eu sofri, eu perdi minha carga, a pessoa fez tudo errado, ele não teve um mentor, né, para ajudar ele. Então, acho que o Brasil não é perfeito, o Canadá não é perfeito, nenhum lugar é perfeito, mas acho que a gente tem que trabalhar junto de maneira diplomática para arrumar as coisas que estão erradas. E eu acho que honra maior ter recebido isso, não só por mim, mas pelos meus amigos
do Concide, pelos voluntários do Concide, pela comunidade brasileira no Canadá, de ter um brasileiro que recebeu, porque essa ordem já foi recebida por outros canadenses políticos no Canadá, que na verdade não estão envolvidos assim com a comunidade brasileira, eu acho, ou não estavam na época, né? Então, uma pessoa que realmente está escutando o que a comunidade está fazendo receber, eu fiquei sem palavras. Eu fiquei muito, muito emocionado de lembrar das pessoas que tanto doaram e ajudaram na repatriação das pessoas para o Brasil, quando a gente teve os voos do Brasil. Gente que eu nem conhecia, gente que me escrevia 11 horas da noite, que me ligava desesperado, sabe, pedindo comida, pedindo lugar para morar, essas pessoas que passaram necessidades. Eu lembro das pessoas que deram cesta básica, que foram no aeroporto levar as pessoas. Então isso eu me comovo demais, que eu, junto com os meus colegas do Concide, conseguimos mobilizar uma comunidade através do nosso exemplo, saber-me lá, porque eu não precisava daquilo, entendeu? Eu não sei explicar muito essa parte, mas assim, as pessoas viam que todos nós estamos fazendo isso de coração e elas se emocionaram e vieram ajudar a gente. Então, essa medalha é para essas pessoas, não é para mim necessariamente. Eu sou só um recipiente, porque tem que ter uma pessoa, mas é para todos nós, porque é uma honra para o Canadá muito grande a gente ter esse símbolo aqui com a gente. Sim, para quem não sabe, o Serviço Consular Brasileiro e a Diplomacia Brasileira é uma das melhores do mundo, né? Eles dão muito apoio, o Itamaraty ajuda muita gente ao redor do mundo, os brasileiros, e a gente consegue, né, ter laços diplomáticos com quase todos os países do mundo, que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Então, eu lembro que quando a gente entrevistou a Ana Lélia Beltrame junto com a Arnon, ela falou sobre os voos e tudo mais também. Já faz um tempo já isso, né? Caramba, como o tempo passa. Mas é uma honra bem grande também, muito, muito legal. Obrigado. E foi uma emoção ir para Brasília, porque eu também não acreditei. Acho que só quando eu cheguei lá na cerimônia que caiu a ficha, eu fiquei emocionado, porque eu achava que a qualquer momento alguém ia falar para mim: é tudo mentira, eu não tem cerimônia, você pode voltar. Pegadinha. E aí, quando eu vi lá o Itamaraty, que é maravilhoso, e aí eu saquei com a minha irmã e o Peter do meu lado, óbvio, que realmente estava acontecendo. Então, é uma emoção muito grande. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês agora, em relação ao governo em si e as ajudas aqui. Vocês tiveram alguma ajuda nessa... Que tiveram alguma ajuda, eu acredito que sim, né? Mas eu digo assim, o Arnon, eu acho que está um pouco mais ligado ainda com o governo, talvez por ser a parte de trade e tudo mais, né? Mas você, Paulo, também teve alguma ajuda do governo canadense, seja por uma instituição bancária para ter as contas da empresa, ou precisar de crédito, talvez. Eu sei que o EDC do Canadá ajuda bastante as empresas aqui, né? Se precisarem de alguma coisa, né? Vocês tiveram esse relacionamento, essa ajuda do governo em si, ou das instituições canadenses, assim, que aí é um negócio mais amplo, né? Vocês têm essa relação, ou como que é? Então, em relação ao governo, sim, a gente precisou buscar toda a informação, na fonte da informação é dele, né? Apesar que é tudo de fato muito detalhado, e eles têm toda uma tratativa na explicação, categorização do tipo de business. Então, toda a informação para o negócio, sim, eu estou em Toronto, então eu fui para Toronto, que é como se fosse o Sebrae daqui, e para outros órgãos também, que não são muitas vezes vinculados ao governo, mas apoiam o pequeno empreendedor, né, com networking, com pequenos créditos, né, existem créditos que estão disponíveis, né, para diversos tipos de público e de business. Então isso é interessante a gente saber que você pode contar, né. Então eu fui buscar essa informação, saber como que eu poderia agregar e utilizar isso para o business caso eu precisasse. Então sim, o governo foi uma fonte básica de informação para mim, né, no caso do meu business. Todos os permits, toda a parte que envolve documentação, tudo isso a gente tinha que estar linkado com o governo canadense para poder ser um business formalmente aberto e running, né, e em andamento, né. Então, sim, eu tive todo
todo esse suporte de informação do governo, sim. E para nós, no começo, não, porque era a natureza do nosso business, a gente já tinha o que a gente precisava, mas num segundo momento, o EDC, como você falou, o Export Development Canada, a qual a gente faz muita propaganda, porque realmente são um órgão que ajuda demais as pessoas que estão importando e exportando, principalmente do Canadá, e eles nos ajudam a penetrar nos quais há uma instabilidade econômica naquele mercado, eu não tenho confiança no cliente que vai me pagar daquele mercado. Então, o EDC, ele financia a minha fatura, né, o meu receivables, eu não sei como é que fala isso em português, o dinheiro que eu tenho a receber de um potencial cliente que pode ter um risco grande para mim, ele assegura o meu risco. Então, a gente usa demais eles para desbravar lugares que não são tão seguros, vamos dizer, para crescer o nosso business. E, lógico, tem um banco, esqueci o nome agora, que também faz parte do governo, a gente já fez linha de crédito com eles, depois de ter estabelecido a empresa, e eles ajudaram demais a gente crescer o negócio num momento específico que a gente precisava. E eu acho que o Canadá tem muito mais a oferecer, a gente tem que, como o Paulo falou, né, você tem que pesquisar, você tem que conversar com as pessoas, indicação do seu banco, porque tem muito programa, principalmente de funding, né, de dinheiro que você pode receber do governo para crescer, se você é uma minoria aqui, sem ter que pagar esse dinheiro de volta necessariamente, ou pagar com juros muito baixos. A Mary Brigadeiro, lembra, quando ela fez a palestra para a gente no consulado, ela falou muito disso, que ela aplica, ela teve que aprender a fazer tudo isso também, quando ela começou a empresa dela. Então, a Canadá tem muito a oferecer para a gente. Sim, muito legal. Eu vi que o Canadá investiu, acho que em 2021, 17 bilhões no Brasil. Então, tipo, é um dos países, tá no top 10 de países que o Canadá investiu. Então, as relações bilaterais Brasil-Canadá são muito fortes, assim. O Brasil é o principal destino de educação faz 14 anos, 15 anos, negócio assim, é uma loucura, muita gente vem. Realmente existe uma relação bilateral muito forte entre os dois, né? Bom, pessoal, andando aqui, a gente já falou bastante aqui, cara, muito legal mesmo ouvir de vocês as histórias assim, é muito, muito incrível e ver. Para quem eu tô vendo aqui a reação dos dois aqui, é muito legal ver a emoção também, né? De contar, né? Porque eu acho que, como vai passando o tempo, você vai esquecendo dos percalços e vai ficando meio... Depois você vai voltando, né? As memórias, né? Eu queria perguntar para vocês agora, e é bom que tem o Arnon que está há bastante tempo já empreendendo, né? Inclusive, tem uma outra pergunta antes dessa que eu ia fazer agora que eu lembrei. Como vocês lidam com... O empreendedor normalmente tem que ter... Eu acho que isso é uma coisa geral no empreendedorismo, que é ter vários hats, né? Você ter que atuar de vários lugares, que nem o Paulo também mencionou, né? Você ter várias funções, na verdade, né? O Arnon agora também, além das várias coisas que ele já fez, agora ele é produtor também de filme. Caramba, eu falei, nossa senhora, tem isso também, né, Arnon? Esqueceu disso? Conta um pouco pra gente como foi isso, porque... Eu, pessoalmente, vi o filme, foi incrível. Eu vi no último dia que ia ter, na última sessão. Obrigado. 2 ingressos, chamei um amigo meu. E depois que eu vi o filme do Long Rider, esse meu amigo que eu chamei, ele falou assim: cara, muito obrigado pelo convite, cara. Muito incrível foi a história. E realmente eu não sabia exatamente como era a história. Muito incrível, vocês têm que ver, muito legal. Mas conta pra gente como é que começou essa parte aí, de ser produtor de filme também, né? Além de tudo. Então, essa parte de ser produtor do Long Rider é paixão, né? Porque a gente vive da logística, mas você tem que ter certas paixões, né? Eu tenho várias paixões, e na verdade essa paixão é maior no Peter, no meu parceiro, porque o Peter já participou de outras produções anos atrás, ele já ajudou a produzir outros filmes. O Peter vende qualquer coisa para qualquer pessoa, porque ele consegue, quando ele está engajado ou apaixonado pelo projeto. Então o Peter já tinha se envolvido com o filme muito tempo atrás, e na verdade o The Long Rider vem de uma história
que a Mellow Rock foi a patrocinadora do Brazilian Day Canada em 2009, quando tinha aquele evento grande aqui no Canadá, nos Estados Unidos, que a Globo era, né, a patrocinadora. E o host, né, o anfitrião desse primeiro evento no Canadá foi o Felipe Leite, que é o Cavaleiro das Américas. E naquele dia, em 2009, ele conta para mim e para o Peter que ele tinha esse sonho de ir a cavalo até o Brasil, que ele estava começando esse planejamento, né, de sair, e eu achei a ideia fantástica. Eu falei para ele, meu Deus, eu sei o que é ter um sonho, então eu acho que siga o seu sonho e vai na frente e a gente te apoia. Então a gente foi um dos primeiros patrocinadores do Felipe, a gente ajudou ele nesse começo e a gente se tornou amigo, a gente ficou envolvido com ele acompanhando a viagem dele pela internet, por telefone, com os perrengues que ele passava. A gente ajudou a voar os cavalos você viu no filme, lógico, os cavalos tiveram que voar lá no Panamá para depois ir para o Peru. Então a gente está envolvido Felipe desde o momento que ele sonhou em fazer essa trajetória. E quando surgiu, na verdade, a história do Cavaleiros das Américas era para ser um filme primeiro, estava pronto, só que daí veio a pandemia. E o diretor, que vai fazer o filme ainda, que vai começar a gravar ano que vem, ele decidiu montar o documentário porque era Covid, trancado em casa, né, com o Felipe, enfim, eles, pelo Zoom, eles são mais de 500 horas de footage que o Felipe gravou ele mesmo e que o diretor, o Sean Cisterna, transformou em 1h40 nesse documentário. Então, um diretor pegar 500 horas de filme e cortar em 1h40. E para ter uma história que você vê hoje e já ganhou 6 prêmios na América do Norte. Então, essa paixão veio pelo nosso envolvimento com o Felipe. A gente queria muito ajudar, ele convidou. E eu e o Peter, a gente acho que é um dos maiores promoters de promover esse filme, porque a gente adora, todo final de semana que a gente faz um networking. Então, é assim que surgiu o nosso envolvimento com o Long Rider. E, ano que vem, estamos aí esperando a data para começar a filmar a versão filme do Long Rider. Então, vai ser muito interessante ver quem vai fazer o papel do Felipe, a mãe dele e outros atores aí famosos. Nossa, muito, muito, muito legal. O filme documentário, na verdade, né, é incrível. E eu acho, para quem não assistiu, que vai assistir ainda, que daqui a pouco vai estar aí na Amazon Prime no final do ano, as pessoas vão poder assistir. O recado, a mensagem que o Felipe passa de você ter um sonho, de você não desistir do seu sonho. Eu choro da primeira cena até a última, porque eu sei o que ninguém sabe, as coisas que aconteceram em paralelo a tudo isso que ele passou, que foram 2 anos super difíceis dessa trajetória até o Brasil. Enfim, a gente estava no Brasil quando ele chegou. Então é muito emocionante ver uma pessoa que de um sonho começou, planejou e executou o sonho. Então eu fico feliz por ele, por isso que eu me emociono. Eu ia falar exatamente sobre isso. A mensagem do filme, ela é muito impactante, né? Eu acho que principalmente para quem está aqui, né? Qualquer pessoa do mundo vai se identificar em algum momento pelas dificuldades que você passa, né, na vida, enfim. Mas eu acho que para quem está aqui como imigrante e vê tudo aquilo ali que ele passou, comprimido, claro, né, em 1h40. Eu li o livro antes, né, então tem alguns detalhes que a gente sabe também. Então, você começa a ver o jogo de imagens na sua cabeça e aquilo que a gente estava falando da resiliência, né? Então ele conseguiu. Então a gente também se espelha, né? Acho que a mensagem maior é essa, né? Ele se desespera em alguns momentos, a gente vê, a gente sente a angústia, né? Quando o cavalo é atropelado, enfim, a gente sente ele falando ali, né? Você dá um aperto, assim, você não engole, mas ele conseguiu, né? Então é sobre isso. Muito bacana a mensagem. Muito forte, eu achei. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, a gente falou de um monte de coisa e acho que daria para ficar falando mais horas e horas e horas aqui, mas eu acho que agora chegar numa das últimas perguntas aqui, que é: quais dicas vocês dariam para as pessoas que querem empreender aqui no Canadá, seja de eu medito, eu li esses livros, quais hábitos vocês acham bom o empreendedor ter?
quais erros que poderiam ser, quais erros que vocês aprenderam que poderiam ser evitados, o que vocês quiserem dar de dica para as pessoas que querem empreender, né? Que tem um sonho de ter empresa, de mudar de vida, seja no Brasil ou no Canadá. Vamos lá, eu começo, Paulinho aí complementa. Eu acho que primeiro é ter a paixão naquilo que você está fazendo. Então, você procure algo que te traga planejamento, lógico, paixão, que te traga essa faísca de você amar e saber aquilo que você vai fazer. E junto com isso, networking, que você não fique trancado em casa. Lógico, a gente saiu da pandemia agora, a gente está podendo se encontrar, mas seja pelo Zoom, seja pessoalmente, que você encontre pessoas no ramo que você queira atuar, sejam exemplos talvez para você ou para a comunidade, ou pessoas que vão fazer, também estão aprendendo junto com você a entrar naquela carreira específica que você quer, para que você discuta com pessoas as suas ideias, que você escute principalmente, né, ao seu redor, o que está sendo falado sobre o business que você está planejando. Então, essa interação é fundamental, porque eu aprendo todo dia, eu não sei de nada, todo dia que eu chego no escritório, coisa nova, tem uma mudança no mundo da logística, tem uma mudança de relacionamento de países que afeta o que vai acontecer com a minha empresa. Então, é importante isso. E a nossa comunidade brasileira cresceu demais nos últimos... não sei, você falou 3, acho que 5 anos aí, deu uma explosão de brasileiro que está aqui. Eu estou em vários grupos de networking, né, que a gente vê, e é muito bacana ver as pessoas criar um business novo, começar a lutar, sobreviver e achar o seu espaço também dentro da comunidade canadense, não só dentro da nossa comunidade brasileira. É importante que a sua empresa também atinja o canadense, né, outras culturas fora da nossa. Porque às vezes você não vai conseguir sobreviver só com brasileiro, né? Então você precisa agradar o mercado que está ao seu redor. Então você tem que fazer essa pesquisa de mercado, se é trade, se é, né, Paulo? Você sabe mais do que eu sobre isso, de analisar o seu bolo, qual que é muito açúcar, né? Pouco açúcar, o brigadeiro, o chocolate, que você sabe aí de tudo que faz nessa parte de comida. Então, mas eu acho que no fundo é acreditar em nós, no que a gente tem para trazer para a mesa e ter paixão, levantar da cama de manhã com uma paixão, porque sem isso, eu não sei se eu estaria aqui hoje se eu não tivesse essa paixão. Eu acho que é sobre isso. E o que eu falo depois dessa fala, né, Brasil? Fala muito que eu quero escutar. Olha, eu enfim, reitero, acho que tem que ter paixão sempre, né? Você muitas das vezes, você tem um produto, tem uma ideia que você gosta, mas você não está ali aficionado, né? E é aquela questão da atitude, né? Você acreditar, você fazer quando as pessoas gostam e quando elas não gostam, e ajustar e pesquisar. Eu acho que o empreendedor, ele deve ser muito curioso a respeito de tudo, ele deve estar testando e estar vendo. Networking é fundamental hoje. Se você não se relaciona, você de fato não nasceu para empreender. Funcionalismo público vai para Infraero, tá? Como a gente fazia antes. Não é relacionamento, hoje é tudo. A gente vive dele. Então, eu acho que a dica que eu dou, principalmente aqui, se você tem um projeto, se você está começando hoje, né, ou quer começar um projeto, a pesquisa e o planejamento são essenciais, mas melhor do que isso é a networking que a gente está falando. E quando eu falo networking, não é que você tem que se relacionar com Deus e o mundo de imediato, mas eu comecei fazendo meu trabalho de pesquisa com os meus amigos, né? Eu fazia o bolo e dizia, tá bom, tá muito açúcar, tá muito doce, tem muito açúcar em cima, tira esse açúcar, a textura é boa. Então, assim, você sente, e a voz do povo, o povo diz que é a voz de Deus. Então, ajustando isso, né, você começa a ter um direcionamento aí. E aí o resto é com você, meu filho. Você também tem que dar a sua história, tem que se virar nos 30 e fazer acontecer. Tem que ter vontade também, né? Porque senão a gente fica nesse ciclo,
né, canadense, esse inverno quentinho, uma coxa no sofá, né, e por ali vai. E os sonhos vão, né, ficando ali dentro das caixas, vão morrendo aos poucos. Por isso que eu acho tão importante isso que o Arnon falou, não só do se relacionar, mas ter pessoas que te inspirem, que você de fato admira. Porque aí são essas pessoas em que, quando a situação estiver difícil, quando o perrengue vier, quando o banho de lixo acontecer, você vai dizer, nossa, mas Arnon passou por aquilo, por isso, e tá aqui. A Ângela, lá da Brasil Remittance, também teve a sua história e tá aqui. E mais fulano, e mais Beltrano, e por aí vai. Então, cada um tem uma história que vai te inspirar, né? Para que, nesse momento em que as coisas não estão tão boas, até porque, bora combinar, que não é o mar calmo que faz um bom marinheiro, né, meu povo? A gente consiga ali se estabilizar, se tranquilizar e seguir. É só um dia após o outro, né? E um dia de cada vez, por favor. Marinheiro eu sou, hein? Olha aí. Eu tenho uma dica também, eu não sou empreendedor ainda, não sei se é você, mas no Concide tem uma lista de empreendedores brasileiros lá, de pessoas que disponibilizam o seu trabalho, né? Então, fazer networking com as pessoas que que são empreendedores aqui, é uma boa também para quem está procurando emprego. Às vezes, a ajuda está mais próxima do que você imagina, né? Então, na página do Concide, lá tem uma lista bem grande de pessoas que têm serviços e empresas e tudo mais, então vale a pena conferir lá também. Sim. Bom, pessoal, eu queria agora agradecer vocês, porque senão vai ficar muito grande esse episódio e vai ficar difícil para editar, porque eu acho que não tem nada para tirar, vocês foram perfeitos mesmo. Queria agradecer vocês por vir aqui. Queria que vocês dessem o contato de vocês e tem mais alguma coisa que vocês querem dizer para o nosso público? Acredite em você. Não importa que estado você esteja no seu processo imigratório para o Canadá, você tem algo a contribuir para a nossa comunidade brasileira, canadense, seja lá qual for. Você é especial, você está já aqui no Canadá ou prestes a chegar no Canadá, já é uma grande vitória nesse país incrível que eu amo de paixão, que me deu todas as oportunidades, e eu tenho certeza que você, com paixão, chegando aqui, vai conquistar tudo que você deseja. É isso aí. Eu quero aproveitar e pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente está falando tanto de networking, eu vou usar uma palavra chamada suporte, né, que a gente gosta muito aqui, suporte. Então, para todo mundo que está ouvindo, para os brasileiros, para quem não é brasileiro, para o povo que vai traduzir, gente, suportem os small business. Não é porque eu tenho um, não, né, mas é porque desde antes eu já tinha essa ideia e o quão importante é a gente suportar o sonho de alguém. Quando você compra de um pequeno negócio, você não está só comprando, você está dando esse suporte para o sonho daquela pessoa, para que ela viva do sonho dela. Então, hoje eu estava lá no Maison Brasil, que é um salão de beleza brasileiro, encontrei uma Marcela, que é uma amiga querida, o Arnon também a conhece, e assim, a gente não marcou, simplesmente a gente vai. Né? Então, vai numa padaria brasileira, vai também num salão, sabe? Faça o business da nossa comunidade girar, é muito importante isso para quem está começando, para quem já está no mercado, para quem já é grande, para quem é pequeno. Então, esse suporte é muito, muito essencial para que as coisas fluam cada vez mais dentro da nossa comunidade, solidifica as relações entre nós, né? E mostra o quão a gente pode oferecer de suporte, de iniciativa para o sonho de alguém. Então, a dica Fantástico. Não, mas a ideia que eu queria passar aqui hoje é importante. Bom, muito obrigado. Vocês querem dar o contato de vocês antes da gente terminar? Com certeza. Arnon Melo, Melo Rock Logistics. Meu e-mail é arnon, ARNON, @melohock, MELLOHAW.com, e o telefone do escritório é 416-465-3459. Bom, eu vou ser mais sucinto e vou deixar apenas nas minhas redes sociais, @PaulosCakeShop,
Facebook, Instagram. Então segue a gente, na bio tem nosso contato, tem nosso e-mail, tem nossas fotos também para quem quer, né, passar vontade. Não passa vontade, meu povo, passa lá na Paulus. Então tem tudo por lá. Também lá. Exatamente. É @Paulus Cake Shop. Tanto pro Facebook, tanto pro Instagram, a gente tá lá conectadíssimo. E fica na St. Clair, qual número? É 1255 St. Clair West. É literalmente frente a frente do Rio 40 Graus, porta com porta. Então vai no Rio, almoça, janta, passa lá na Paulus, come a sobremesa, que é bolo de rolo. Vocês, né, não tem como errar com bolo de rolo, meu povo. E leva a sobremesa para casa, para os amigos e para a família. Leva para casa, pro vizinho, para os inimigos, pros amigos, para todo mundo. Aproveita e seja. Isso aí, que legal, que legal.